Esses seus cabides, que são os campeões de venda aí, a colmeia, é o de um único fornecedor? E se dá alguma coisa errada, não bateu, o que você faz? Eu garanto que o que tem aqui é o que está no estoque? Não, né? Uma parte você emite a nota adiantada, outra parte você emite a nota depois que separa. Não vale a pena fazer tudo depois? E ter um processo único? Você movimentou 2 vezes a mesma parte e está tendo prejuízo. A principal pessoa que deveria saber desse erro é você. E começa agora o quadro Chefe Secreto da sua empresa. Eu estou indo visitar um dos meus mentorados. Eu vou chegar lá para ver qual a estratégia que ele está usando, mas na prática, porque eu já acompanho ele, né, nas mentorias, mas eu estou indo visitar. Então, esse ano eu vou visitar, através do Chefe Secreto da sua empresa, todos os meus mentorados, para entender como é que eles estão fazendo, como é que eles estão aplicando toda a sabedoria que eu estou passando para eles. E ali, o que está faltando realmente para chegar no próximo nível? Eles já estão crescendo muito, mas com esse acompanhamento agora ali em loco, eu tenho certeza que eles vão chegar em lugares incríveis. Então acompanha, porque eu tenho certeza que o que vai ser tratado na empresa de cada um deles vai servir muito para você ter insights, para você saber como você também faz para chegar no próximo nível. Então vem com a gente. Acabamos de chegar na empresa, vou chamar o Kleber aqui. Ó, tá esperando, né? Fala, Clebão. Tudo bom, irmão? Beleza. Vamos lá, vamos conhecer a empresa, vem comigo. E a visita do P12 hoje é na MG Studio, uma empresa incrível de imóveis planejados. Bom, vou falar não, fala você, Clebão. Vamos lá. Então assim, aqui nós trabalhamos com móveis planejados. A nossa missão é transformar lugares comuns em ambientes acolhedores, em ambientes funcionais e acolhedores. Você percebeu a missão? Ele pega um local comum, presta atenção, ele transforma esse ambiente através da decoração dos móveis planejados. Eu sei que isso funciona porque ele fez o nosso escritório na Alphaville e ficou realmente incrível, incrível. E assim, ó, o grande diferencial que eu percebi é o briefing que ele faz quando ele começa um projeto. Fala um pouco sobre isso aí, Clebão. Então, esse é realmente o diferencial, por quê? Porque não é fazer um móvel a mais, é a gente entender a real necessidade do cliente. Com o briefing muito bem feito e elaborado, a gente entender a real necessidade do cliente e oferecer o que vai resolver o problema dele, o que vai solucionar para ele realmente. A gente vai agora conversar um pouco sobre o planejamento estratégico, o que aconteceu com ele em 2023, o que ele está preparando para 2024. Então, empresário, segue aqui, porque o que a gente vai falar agora aqui vai servir muito para você. Então, vem com a gente. Você fez o primeiro DNA Day, não foi? Primeiro DNA Day, fevereiro de 2020. Aí depois você fez a Mentoria Infinity, né? Quando era ainda mentoria. Não era nem Mentoria Infinity, era Mentoria Infinity. Exatamente, era um dia só. Depois hoje são 3 dias. Três dias. Depois você veio para o P12. Exatamente. Conta para mim, por que você decidiu entrar no P12? Bom, a primeira questão é que assim, a gente aprende, desde os estudos e tudo, a gente aprende um contexto bem amplo. A hora que a gente chega na prática, dá um tilt. Entendi. E aí você tem alguém para pegar na sua mão e caminhar com você, não tem explicação. Meu irmão, agora vamos falar assim em termos práticos, porque tem várias pessoas assistindo aqui, né, os empresários, e querem aprender com o processo todo. Porque o que acontece? Você empresário sabe o que eu estou falando. Existe a solidão empresarial. Você não tem com quem conversar, você não tem com quem trocar ideia. Você vai tomar uma decisão, você vai conversar com quem? Tá entendendo? Então acontece muito isso e no P12 a gente elimina isso. Agora conta pra mim, como é que foi o ano passado? Mais ou menos princípio, meio e fim, com que desafio você começou o ano, como é que terminou, o que rolou aí na... O ano passado foi um ano diferente. Diferente pelo seguinte, eu comecei o ano já com um planejamento que eu nunca tinha feito antes da forma como nós fizemos no P12 para começar o ano. E isso fez toda a diferença. Eu não consegui completar todo o planejamento, mas no meio eu fui reajustando o planejamento e coisas maravilhosas aconteceram que mudaram o jogo de verdade, como o escritório em Alphaville, que eu abri lá em Alphaville, que mudou completamente o jogo. Eu sei que você bateu alguns recordes do ano passado, não foi? Exatamente, tiveram 2 recordes históricos de venda e o recorde da maior venda unitária da história da empresa. Agora vamos falar um pouco de problema. Essas são as coisas boas, porque aqui é vida real. Toda empresa tem problema, né? Isso aqui são as conquistas que ele teve, que ou seja, ele bateu o recorde de faturamento do ano, recorde da maior venda,
fez um planejamento estratégico antes de começar o ano, que ele nunca tinha feito antes, foi atrás desse planejamento, só que nesse meio existem problemas, né? Se você vier para o P12 um dia, você vai ver, tem problema, mas a gente tem como resolver. Quais são os principais desafios do ano passado para você? O que aconteceu mais de... Então, a grande questão de problemas do ano passado é organizar os altos e baixos entre contratações ou demissões. Então esse foi um ponto que até o P12 me ajudou demais, porque a gente conseguiu achar um caminho, uma vertente com algumas terceirizações. A gente teve vários conselhos dentro do P12 que deram um direcionamento legal nesse sentido também. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, eu não sei se você já faz isso ou não, a gente faz um planejamento anual de faturamento e despesas, mês a mês. Tá? Porque ele já tem uma previsibilidade, apesar de trabalhar sob demanda, porque não é uma empresa que fecha um contrato e fornece e tem recorrência. Cada projeto é único. Se ele não vendeu hoje, ele não tem o que faturar amanhã. Ponto. Certo, Kleber? Essa é uma característica. Esse é o ponto. E quem trabalha com projeto, não sei qual é a empresa que você tem que estar assistindo, algumas pessoas têm contrato com recorrência, fechamos um contrato de 1 ano de fornecimento. Enfim, mas no seu caso de projeto não existe isso. Não. Mas mesmo assim dá para planejar. Exatamente. Eu bati o recorde num mês, no outro já tem que começar tudo de novo, senão já era. Entendeu? Ele chegou num pico e ele começa o mês zerado. Só que a gente faz um planejamento, né, do ano, um faturamento de despesas, mesmo sem ter isso garantido. Mas aí, por trás, aí que eu acho a grande questão, é você ter estratégias para que você venda todo mês, para que você venda todo dia. E a venda do mês é a venda do dia, né? Ou seja, no resultado do mês, o resultado do dia, no resultado do ano é a soma do resultado do mês, né? Então, quando você planeja e tem estratégia, você não fica mais refém do mercado. Você começa a decidir o que vai fazer no mercado. Então, uma das coisas importantes aqui que eu vejo, apesar de ter essa característica, dá para planejar o ano inteiro. Dá para planejar tudo isso. E foi isso que foi feito. Exatamente. E fez uma diferença gigantesca em todo o processo do ano. Clebão, vamos fazer o seguinte. Vamos falar agora do desafio na parte de vendas. Sim. O que é o primordial para você que tem que vender todo dia, porque você acorda, começa o mês zerado, né? Exato. Qual que é o principal método? O que você usa para realmente conseguir vender e conseguir vender todo mês, para vender todo mês? Sim. Então, esse é o grande ponto, porque assim, como eu falei, a missão da empresa é transformar lugares comuns em ambientes funcionais e acolhedores. E às vezes os clientes chegam com uma ideia já direcionada, fixada, só que aquilo não é o que ela realmente está precisando pelo briefing que foi feito. Então você tem que achar uma forma de mostrar para ela que o que ela quer não vai atender ela. E aí esse é um grande desafio, porque às vezes a pessoa está fixada naquela forma de enxergar e não consegue abrir o leque. E você tem em mente que se você não fizer ela enxergar, você não vai atingir o objetivo que é ser funcional para ela. Entendi. Porque na verdade você não está só preocupado em vender, né? Você está preocupado em realmente atender a real necessidade dela. Exatamente. Eu acho que esse é um grande diferencial seu, cara, porque eu percebo como você se importa com cada cliente. Inclusive, eu sei de histórias, já que você acompanha há um tempo, de situações que você preferiu assumir coisas que não eram sua do que repassar para o cliente ao respeito que você tem com o cliente, né? Isso também vende. Eu tenho certeza que a hora que esse cliente for fechar uma outra coisa, ele vai te procurar. Exatamente. Porque não é na hora que você está ali que aparece alguma questão, alguma diferença. Se você só for pensar no de trás, no que foi vendido em termos de valores e de coisas, você não vai resolver o problema. Verdade. Então a história muda quando é dessa forma. E aí é o seguinte, entenda qual que é o seu diferencial competitivo. Tem que conseguir responder a seguinte pergunta: por que a pessoa compraria de você e não do seu concorrente, sem pensar no preço? Porque não, vou baixar o preço, fazer uma promoção é fácil, é o que todo mundo faz. Qual que é o seu diferencial competitivo? Por que as pessoas comprariam de você e não do outro, sem pensar no preço? Não consegue responder isso? Aí vai ficar difícil de vender. Aqui ele sabe porque ele tem um briefing diferenciado, entende o que a pessoa precisa e mostra que sabe atender, beleza? Vamos fazer o seguinte, Clebão, vamos conhecer seu processo produtivo agora? Vamos lá. Kleber, então explica como é que é o começo, meio e fim do seu processo. Onde que tudo começa? Tudo começa no briefing, como a gente falou, entender o que o cliente precisa. Depois desse ponto, vai para o projeto. Então aí a gente começa a transformar tudo isso em realidade no projeto.
Então a gente vê toda a viabilidade de espaço, as necessidades, tudo que foi visto no briefing colocado em prática no projeto. Aí depois do projeto executado e pronto, aprovado pelo cliente, a gente começa a fabricação em si no corte, que é na seccionadora. Então é feito todo o plano de corte com etiquetas, com toda a parte digital, vamos falar assim, e desce para a seccionadora onde faz o corte das peças. Então depois que essas peças são cortadas, elas vão para o próximo passo, que é a colagem de bordas, é o acabamento dos topos da onde foi cortado. Então aí vai para uma máquina que chama coladeira de bordo, aonde é feito todo esse processo de uma forma bem automatizada, uma máquina bem moderna e tecnológica, que ele tem vários processos na máquina, aonde qualquer diferencinha que ainda possa ter vindo da seccionadora, é feita uma tupiagem no topo desse material, com uma tupia de entrada, para ir depois fazendo toda a parte de corte e, enfim, no final ainda uma limpeza desse material que está sendo cortado. Muito bom. Então depois que é feito toda essa parte de colagem e acabamento dos topos, aí vai para o que a gente chama dos funcionários de bancada, que eles vão fazer a finalização dessas peças, vai furar, fazer toda a parte de furação de encaixes, furação de sistema de dispositivos de montagem, dobradiça, todo esse processo, montar algumas coisas que já vão montadas, como gaveta, gaveteiros ou peças menores, que aí já vai para montagem, isso já pronto. E as outras peças que não são de montagem assim prontas, elas vão para casa só embaladas e é feita a finalização lá. E aí, então a montagem final é feita lá no cliente? Montagem final direto na casa do cliente. Muito bom. Bom, Kleber, conhecemos a sua operação, realmente está de parabéns, porque eu sei do resultado final, inclusive, que você entrega, que é show de bola. Vamos falar um pouco sobre planejamento agora, né? Vamos lá. Eu sei que o ano passado você fez o planejamento estratégico, né? De 2022 para 2023. Exatamente. Quantos por cento você cresceu de 2022 para 2023? De 2022 para 2023 a gente cresceu 40%. 40%, um crescimento muito bom. E o que você planeja para esse ano? Crescer quanto? No mínimo 50%, pelo menos. Show de bola. Isso. Mas para crescer 50% não é só por causa do mercado, tem que ter uma estratégia por trás. Né? Exatamente. O que você vai fazer? Conta para o pessoal, porque é o seguinte, né? Todo empresário está ali, todo mundo quer crescer, né? Você que está aí, você quer crescer. Só que crescer não é por acaso, tem que ter uma estratégia por trás. Porque quando a gente faz o planejamento estratégico, não é a vontade que você tem que crescer, não é a vontade. A gente desenvolve uma visão, ou seja, você tem uma visão do ano. E essa visão, eu falo que é visão realmente, aqui no córtex aqui, ó. Aí depois essa visão se transforma em meta, que é essa meta de crescer 50%. E essa meta tem que se transformar em estratégias, porque senão fica só a vontade. Se vontade fosse alguma coisa, todo mundo teria aquilo que quer, certo? Então vamos lá, Clebão, vamos passar a bola para você agora aí, desenrola aí. Vamos lá. Então, quando a gente fez o planejamento estratégico de 22 para 23, foi algo novo para mim da forma como nós fizemos, né? Sempre tinha um planejamento, mas não como nós fizemos. Os passos do que realmente teria que fazer para poder tornar realidade. E no ano de 2023, que foi acontecendo esses processos, eu comecei a perceber que faz diferença, realmente. Até então ficava naquela assim, legal, preciso fazer e tal, mas quando você percebe a real diferença, aí o jogo começa a ficar gostoso. E quando você começa a ter micro resultados durante cada dia, né? Exatamente, quando você percebe, eu fiz isso e o resultado apareceu. Legal. Então o jogo começa a ficar gostoso e aí a expectativa para 2024 ela está maior ainda, porque agora eu senti o gostinho, né? Então a expectativa está muito alta nesse sentido. Quais são as principais iniciativas que você vai ter para gerar esse crescimento? O que você tem de projetos novos aí? O primeiro passo, que já está em andamento, a gente conseguiu uma sintetização e uma configuração do sistema de projeto para poder chegar na produção de uma forma que a gente não precisa ficar uma pessoa calculando isso, acertando aquilo tudo manualmente. Ele já sai do software, já vai para a produção direto. Ou seja, é feito o projeto que a gente viu aqui, né? Sim. Quando desce para lá, precisa alguém da produção fazer
Apertar a tecla SAP para produção. Exatamente. Vamos falar assim, peneirar as informações para que o que chegue para a produção chegue na linguagem já da produção. Então tem que ajustar algumas medidas, tem que colocar alguns pontos onde tem que fazer acabamento e tal. Com essa configuração do software, isso já vai direto, não precisa de uma pessoa colocar essas informações manualmente, já vai direto. Muito bom. Então esse é o primeiro passo, porque a gente ganha um tempo e produtividade muito grande. Muito bom. Esse é o primeiro projeto. Primeiro projeto. E uma coisa, até dando um passo atrás, eu sei que é um grande desafio, porque eu sei que você, além de atender, vamos por os clientes diretamente, você faz o projeto aqui para os clientes. Sim. Eu sei que você atende arquitetos também. Sim. Daqui você já chega com o projeto pronto. Exatamente. Como é que isso interfere nesse processo aí? Então, o projeto é refeito. Todo projeto ele é refeito. Você tem que refazer aqui. Refazer aqui. Por quê? Porque ele chega com um visual que o arquiteto quer. E a gente passa aqui, refaz esse projeto para que traduza na linguagem técnica e saia para a produção, mas que reproduza exatamente o visual que o arquiteto projetou. É um grande desafio isso também. Total, porque tem muitas coisas que a gente precisa adaptar a visão do projeto, o resultado do 3D para a prática, para a realidade, né? Tá. Bom, esse é o primeiro projeto então. Sim. E aí isso vai envolver pessoas, né? Porque você precisa de uma pessoa especialista para isso, certo? Exatamente. Esse é o grande desafio, encontrar essa pessoa. Que é muito específico, né? Muito específico, que tem que ter o conhecimento do software e da produção. Você que pensa que problema de mão de obra é só com você, na sua cidade, na minha área, não. Em todo lugar, esse é um grande desafio. Em todo lugar. Eu sempre já trabalhei dentro e fora do país, em alguns países, e aí todo mundo fala assim, não, aqui, mão de obra, aqui não, aqui no planeta Terra, mão de obra é complicado. Entendeu? Ah, no meu setor, não é no seu setor, em todos os setores. Estou dando um exemplo aqui, porque é uma mão de obra, além da mão de obra operacional dele, que já é um desafio, você conseguir gente comprometida. Aliás, parabéns, porque andando lá embaixo conversando com o pessoal, um está há 20 anos, outro está há 9 anos, ou seja, quer dizer que é uma empresa muito boa e consolidada. Além da mão de obra operacional ser desafio, quando você precisa de uma especificidade tão grande, é muito mais difícil ainda. Bom, então meu primeiro projeto está entendido e eu acho que realmente é o que vai fazer você entrar na próxima geração de tipo de produção, né? Exatamente. E aí vem o segundo projeto, que é a partir disso configurado, disso estar rodando, aí vem a nova aquisição de uma máquina, que é uma CNC, que aí depois esse processo já passa direto para a máquina e aí é feito, além de todo o corte, de afuração, é tudo feito direto nessa própria máquina. Essa máquina é uma halter, né? Eu conheço bastante do processo produtivo com madeira e eu nunca tive empresa de móveis planejados, até hoje, né? Certo. Mas eu já trabalhei muito com madeira devido às embalagens que eu sempre produzi, né, de madeira. Então o processo produtivo, lógico, que é muito mais fino e acabado. Tem processo aqui que não existe uma embalagem. Vamos supor acabamento, né? Tudo mais. Mas o processo de usinar madeira, eu também tive seccionadora, CNC e tudo mais. Então eu sei bem como é que é o processo produtivo na parte de madeira. E o que ele vai comprar aqui, que é uma CNC, é uma halter, que ela faz realmente usinagens muito específicas. Você consegue fazer acabamentos orgânicos, inclusive. Então, é que ele é modesto, o Kleber é modesto, tá? Mas além de melhorar a produção, o que vai acontecer? Ele vai ter a capacidade de fazer móveis muito mais orgânicos do que simplesmente cantos quadrados e tudo isso. Então, eu vou até pedir para você que está editando aí, coloca aqui uma imagem de uma halter funcionando, fazendo algo bem específico, enquanto a gente fala aqui para o pessoal entender do que nós estamos falando, o que é uma halter funcionando integrada com a parte de projetos. Beleza? Bom, maravilha, Kleber. Então isso vai dar um up na sua empresa, eu tenho certeza absoluta. Totalmente. Além da produtividade, a qualidade, todo o desenvolvimento é outro jogo. Show de bola. Né? E aí a gente passa para, estando com isso realmente rodando, a gente passa para o próximo passo, que aí é investir mais em marketing, para que a gente consiga aumentar a demanda também, para suprir toda essa demanda que vai ser da produção em si. Né? Então, ou seja, deixa eu entender, você está preparando. Eu sei que eu já sei disso tudo, porque a gente desenhou inclusive juntos, a gente discute no P12, mas o pessoal que está assistindo aqui, o pessoal entender. Olha só o raciocínio do Kleber que está perfeito.
Ele está preparando o processo produtivo dele para ter capacidade, qualidade diferencial mais do que ele já tem, para depois trabalhar a parte comercial para trazer demanda para isso aqui. Ele está fazendo certinho, tá? É porque ele já tem uma demanda, já tá produzindo, já está vendendo, mas ele quer aumentar o faturamento dele em 50%. Não adianta só ele vender mais, ele precisa entregar. E não só entregar, com o diferencial que a modernidade exige e a qualidade dos clientes. E o que você pretende fazer no comercial, Clebão? Então, no comercial a gente está desenvolvendo esse plano de ação de marketing, principalmente no digital, que hoje é o canal, tanto aqui na região de Sorocaba, quanto em Alphaville, que é onde a gente legal. Fortalecendo o escritório que a gente abriu lá. Então, principalmente nesses dois pontos, focar de uma forma forte no digital mesmo, que até hoje a gente acabou não atacando muito. Por quê? Por causa da demanda que a gente tem já ser uma demanda grande, e se eu atacar sem preparar a produção, eu não consigo entregar um tiro no pé. Exatamente, é exatamente um tiro no pé. Porque hoje, basicamente, você funciona com indicação, né, Cleber? A maioria das coisas é indicação. A indicação de clientes, indicação de arquitetos, indicação de parceiros. Dentro de um contexto, mas sempre indicação. Inclusive, quando ele começou no P12, né? Como todo mundo começa, qual é o seu principal canal de venda? Indicação. Aí eu pergunto, como é que é? Não, as pessoas me indicam. Isso não é um canal de venda de indicação. Isso é o acaso do mercado. Agora ele estruturou de verdade um planejamento de indicação. Como é que você cria um canal e uma forma para fomentar a indicação dos seus clientes? Aí você tem um canal estruturado de indicação, percebe? Então tem essa grande diferença. E aí ele está indo para o digital. Agora, tem mais alguma coisa de marketing que você vai fazer além do digital? Não, nesse momento não. Né? Nesse ponto não. E como é que tá? Deixa eu te cutucar um pouco agora aqui. Eu sei que você fez um evento para arquitetos lá em Alphaville. Exatamente. E que deu resultado. Sim. Você planeja fazer algo parecido esse ano ou não? Planejo sim. Você viu que tem que dar uma cutucada, né? Perceberam, né? Eu planejo sim, eu estou remodelando o formato que nós fizemos, apesar de ter dado um resultado bem interessante, parcerias que surgiram dali bem interessantes, mas eu estou reformulando um pouquinho esse evento para ser algo que chame mais atenção ainda dos arquitetos. Eu acho muito importante pelo seguinte, você ficar realmente conhecido, né? Porque todo arquiteto reclama da empresa que fabrica os móveis, fato. Sim. E toda empresa fabricante de móveis reclama dos arquitetos. Sim. Alguém tem que quebrar essa parede. E eu sei que você tem competência para isso, entendeu? Se você realmente conseguir essa aproximação, e eu sei que a sua grande capacidade, até pelo seu perfil e comportamento, é de conseguir juntar as duas pontas, porque você é pacificador com perfeccionista. Certo? O pacificador, ele tem essa habilidade de entender aqui e dar uma solução ideal. Então está dentro de você, com uma habilidade pessoal. Por isso que a empresa dele tem isso fácil. Porque na verdade faz parte do perfil e do comportamento dele. E o outro perfil que apoia o pacificador dele é o perfeccionista. Detalhe. Olha só se não encaixou na profissão certa. Tá entendendo? Então, eu não sei você empresário, se você não conhece o seu perfil de comportamento. Mas passa por isso. E por isso que eu estou batendo tanto aqui, puxando ele para fazer mais eventos com arquitetos. Porque ele tem essa habilidade natural de conseguir conciliar as duas pontas. Porque acontece muito, tá? Eu sei, como cliente, que eu já passei com isso, não estou falando que são todos, mas existem muitos arquitetos que projetam coisas maravilhosas que não dá para fabricar. Resumindo, é isso, né? Tem que ajeitar, mudar, e não fica como o projetado. E o Kleber, ele tem essa capacidade de ler aqui e transformar isso tudo. E por isso que eu falo que esses eventos com arquitetos dele, a hora que ele começar a divulgar isso, que é um dom natural dele, que ele acha que não, porque todo pacificador acha que não, mas como assim? Todo mundo faz isso. Não é. Então é normal do pacificador. A hora que você colocar isso em prática, meu irmão, eu tenho certeza que esse negócio vai crescer e cada vez mais essa parceria com o arquiteto vai crescer aqui. Vamos lá, tem que acreditar, realmente. E eu passei dessa fase, graças a Deus, e ao DNA, aos cursos aí que fizeram me conhecer de verdade. Isso hoje faz uma diferença gigantesca, porque hoje eu entendo, né, dessas habilidades que para mim antigamente era como se fosse natural para todo mundo, então não via nada em relação a isso. Hoje eu entendo e aí fica muito mais fácil realmente direcionar esse tipo de coisa. Muito bom. Próximo projeto, vamos lá. Bom, agora o próximo projeto é um projeto mais ousado, né? É isso aí. Projeto mais ousado e
há muito tempo já, esse é um projeto, é um sonho. Há muito tempo era um sonho e hoje esse sonho está começando a criar corpo, está começando a criar realidade. Legal. Que é exportar móveis para os Estados Unidos. Olha aí, tá entendendo, pessoal, de onde ele começou e o que vai virar a empresa? Ou seja, realmente ele vai sair do continente para outros continentes, ou seja, virar multinacional. É disso que nós estamos falando aqui. É isso que é possível, porque isso aí já estava aí dentro. O que a gente precisou fazer foi arrancar isso daí de dentro e começar a colocar em prática. E é o que está nascendo esse ano aqui. Eu tenho certeza que esse ano vai começar a nascer a primeira exportação para os Estados Unidos de imóveis aqui do Kleber, que realmente eu tenho certeza, pela qualidade, tenho certeza que vai ser um sucesso. E aí, isso já está um tempo aí dentro, né, Kleber? Tá, há alguns anos, até antes da pandemia, já tinha marcado algumas reuniões lá. E aí chegou a pandemia, não consegui pôr em prática, realizar essas reuniões e agora começaram. Consegui começar o ano passado, fizemos a primeira reunião lá já. Sim. E conseguimos agora fechar uma parceria, né, de uma pessoa que vai poder estar representando a gente lá e a coisa está começando a criar corpo. Então, e aí eu vou falar uma coisa para você, Kleber, esse 50% eu acho que nem contempla esse projeto aí, né? Não, esse 50% é só Brasil. Porque isso aqui vai ser muito mais. É. Tem mais algum, não? Dentro dos projetos da empresa são esses mesmo. Já tem bastante coisa para colocar em prática aí. Sim. Não adianta também você abrir 20 projetos na sua empresa, você não vai dar conta de fazer. Então tem que ter princípio, meio e fim, porque ele falou só o título de cada projeto. Agora aqui precisa de um detalhamento com um cronograma específico e colocar isso em prática. E o que acontece? Quando você vai colocar, você faz o planejamento primeiro, faz um projeto. A hora que você vai colocar em prática, aí vem as dificuldades. E aí ele vai se transformar num empresário diferente. Com as novidades que ele vai implantar, ele vai ter que aprender coisas novas, coisas que ele não sabe, ele nem sabe que não sabe. Mas dali, a hora que estiver no skin the game ali, é que as coisas vão aparecer. E aí ele vai se transformando, ou seja, e no final de 2024 é um outro Kleber que vai estar sentado aqui, com outra capacidade, com outra formação, com outro punch para realmente atingir novos lugares ainda. E eu aprendi uma coisa quando estive lá em Israel, que Deus falou comigo, que ele só para quando a gente para. E como não tem aposentado na Bíblia, então a gente vai para cima até que Deus realmente permita. É bom, parabéns, meu irmão. De verdade, eu sei que é só o começo. Você já conquistou grandes coisas, cresceu 40%, esse ano vai ser no mínimo 50%, eu tenho certeza. Só aqui, fora dos Estados Unidos. E parabéns pela empresa, meu irmão. Valeu, e agradeço a você, porque primeiro a Deus por ter colocado você no meu caminho aí e que fez totalmente diferença. Você falou da diferença no final de 2024. Eu olho o final de 2023, o que eu era no começo e antes, e o que eu tenho aprendido, não tem como descrever isso. Hoje, a visão que eu tenho, a forma de enxergar as coisas, não tem explicação, não tem como falar, é só vivendo realmente. Kleber, eu queria fechar com chave de ouro agora com o seguinte, descritivo. Você sabe que todo mundo está no P12, a gente fala em faturar, crescer, ampliar, expandir novos países. Mas qual que é o foco principal dos empresários do P12? É transformar a vida das pessoas, é implantar verdadeiramente o reino de Deus na vida das pessoas. É implantar o reino, transformar vidas. E eu sei que ele faz isso muito bem aqui. Fala algumas iniciativas simples que você faz aqui em relação aos seus funcionários, por exemplo, para trazer o reino. Então, um ponto que foi um ponto chave realmente que mudou, toda segunda-feira, então a gente inicia a semana com uma reunião e termina essa reunião específica para falar sobre o crescimento pessoal. Não é crescimento ligado pessoal. Legal. Então, crescimento e desenvolvimento pessoal, falo sobre o reino e finalizo com uma oração. Toda segunda-feira a gente inicia a semana dessa forma. Eu sei que já me falou que teve uma segunda-feira que você não pôde fazer. Eu estava viajando e aí quando eu fiz na quarta-feira, que eu voltei, fiz na quarta, não na segunda, aí o funcionário falou assim, nossa, eu estava precisando disso mesmo. Você percebe? Sua empresa, na verdade, é um ministério. Você só não percebeu ainda. E a hora que você, de verdade, entender que Ele é o dono. Durante muito tempo eu falei que Deus era meu sócio das empresas que eu tenho. Depois eu percebi que não é. Falava errado. Ele é o dono. A gente está aqui como CEO dele. Nós somos CEO do reino. Beleza? Pessoal, então estamos juntos para transformar esse mundo um local mais próspero, justo e feliz. E agora até o próximo, que eu vou em outras empresas, vou visitar. Cada uma vai ter uma história diferente, uma maneira diferente, uma dinâmica diferente. Não tem um modelo fechado isso aqui.
tá? É lógico que tem muita coisa que a gente conversou durante o dia, eu tô aqui desde manhã, agora aqui são quase 4 horas da tarde. A gente conversou várias coisas aqui sem ligar as câmeras, a gente foi conversando sobre situações, melhorias, processos e tudo isso. E esse é o intuito, quando eu vou visitar alguém a ideia é agregar valor, beleza? Então tamo junto, galera. Valeu. É isso aí, tá bom?